Teve muito barulho nos Estados Unidos quando duas empresas que se chamam Betterment e Wealthfront se propuseram a cobrar só 0,25% ao ano de taxa de administração para fazer a gestão completa do seu patrimônio para aposentadoria ou para qualquer outro objetivo que você queira. As pessoas começaram a se questionar se valia a pena ou não pagar por esses robôs advisors. Já tem vários no Brasil que fazem a mesma coisa, como a Warren, a Magnetis, a Monetus e a Verius. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre se vale a pena ou não vale a pena investir através de robôs de investimento, robôs advisors, e quanto eles custam, enfim, fazer um comparativo. Meu nome é Otávio Paranhos e aqui nesse canal eu falo de investimento por longo prazo, especialmente para sua aposentadoria, investindo tanto no Brasil quanto no mundo, avaliando diversos tipos de investimento, especialmente em renda variável. Se você gosta desse conteúdo, já dá um like para o YouTube espalhar bastante esse conteúdo para várias outras pessoas que precisam, e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são esses robôs advisors, né? O que são esses assessores de investimento robôs, né, entre aspas. Nada mais são do que um programa que você coloca o seu dinheiro e ele faz o balanceamento geral que você precisa para sua carteira. Então, por exemplo, supondo que você queira ter 25% em renda variável, você simplesmente coloca o dinheiro para dentro e ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai alocar conforme você decidiu. Tanto por cento em renda fixa de um tipo, tanto por cento em fundo multimercado de outro lado. Enfim, é uma forma bem eficiente, né, que não custa nada do seu tempo para você ter um portfólio balanceado ao longo de todo o seu período de formação patrimonial. Isso é bem importante. Quais são as vantagens desse tipo de serviço, esse software? A primeira vantagem é que o custo ele é bem inferior, em média, ao que você conseguiria se você pagasse uma pessoa, enfim, um escritório privado para fazer uma gestão de carteira para você. Os custos lá nos Estados Unidos, como eu tinha falado, são bem baixos. São de 0,25% ao ano sobre o patrimônio total. No Brasil, esses valores são mais altos, mas não muito. Vou comentar sobre eles quando eu falar sobre cada um dos robôs que a gente tem aqui no Brasil. Mas em média, eles ficam em torno de 0,5% a 1% ao ano sobre o patrimônio total investido. E o segundo motivo, forte motivo pelo qual você deveria considerar investir através desses robôs, por exemplo, é que ele elimina a questão dos seus vieses cognitivos que atrapalham você quando você vai fazer os seus investimentos. Afinal, é muito difícil para o investidor individual saber quais empresas vão conseguir performar bem no longo prazo para dar um retorno positivo. Num estudo feito por Hitton Paulson e Witt em 2017, que se chama Why Indexing Works, eles explicam basicamente por que vale a pena investir no mercado como um todo. Eles defendem a ideia de você investir através de índices de mercado, que nos Estados Unidos se chamam de index funds, né, fundos de índices. Por quê? Porque só 4% de todas as empresas nos Estados Unidos de 1926 até 2017 geraram todo o retorno positivo do mercado acima da renda fixa americana, né? Acima dos T-bills. Na realidade, 40% de todas as empresas nem deram nenhum real positivo, nenhum lucro positivo, ficaram no 0 a 0 ou para baixo, ou geraram prejuízo, para você ver como é difícil conseguir acertar quais empresas vão crescer. A gente sempre tem essa ideia de que a gente sabe quais são as empresas boas, o Google é bom, o Banco Inter é bom, mas na realidade a gente tem que entender que empresa boa é diferente de retorno bom do investimento, do capital investido. Se algo é muito caro, isso aí tende a piorar o retorno do investimento, apesar da empresa ser ótima. Então é importante a gente entender como a gente tem um instrumento que elimina os nossos viéses cognitivos, faz com que a gente consiga investir melhor, e para isso que esses robôs são muito bons. Agora tem as desvantagens. A principal desvantagem que eu notei analisando os robôs aqui no Brasil são que eles são extremamente conservadores e mais do que o necessário. Eu fiz uma simulação desses 4 robôs e eu verifiquei que todos eles indicam um percentual de renda fixa muito alto e um percentual de renda variável muito baixo para um investimento de longo prazo. Eu, por exemplo, tenho menos de 30 anos e apesar disso eles me colocaram para eu ter percentuais abaixo de 50% em renda variável, o que não faz sentido algum. Quando a gente observa, por exemplo, o robô advisor da Betterment, que é aquela empresa nos Estados Unidos, o robô dos Estados Unidos, ele já pressupõe que você deveria ter 80% do seu capital alocado em ações, no caso de retirement, ou seja, no caso de aposentadoria, o que faz sentido. No Brasil isso foi bem diferente quando eu fiz essa análise. Segundo ponto, eu notei que nos Estados Unidos, esses robôs advisors, eles investem em ETFs quando eles tratam de renda variável, ou seja, eles investem em fundos de índices que são muito baratos e replicam o mercado ou replicam com algumas diferenças. No Brasil, eu notei que pelo menos 2 deles têm fundos ativos, ou seja, é um gestor que vai lá e define quais ações vão ser escolhidas. Então, apesar do investimento em alguns robôs advisors no Brasil eliminar os seus vieses cognitivos, não elimina os vieses cognitivos do gestor que faz a gestão desse fundo e escolhe as ações. Em 2 fundos eu vi que eles investem sim em ETFs no Brasil, o que eu acho bom. Então vamos ver, por exemplo, o robô Warren, ele recomendou ter 31% dos meus investimentos
em renda variável. Ele me cobra uma taxa de 0,5% ao ano para fazer essa gestão total. Esse 0,5% é o custo total que você tem para ter essa gestão. Eu entrei aqui na lâmina mensal do fundo deles, por exemplo, que investe nos Estados Unidos, e eu vi que ele simplesmente fala que ele investe no índice americano, S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Você poderia investir nesse índice através do IVVB11, que é um ETF que é negociado na Bolsa de Valores brasileira, sem ter que pagar esse 0,5%. Você poderia ter um valor mais baixo investindo direto na bolsa. Segundo o fundo deles brasileiro, que é o Warren Brasil FIA, ele falou aqui que investe em uma quantidade maior de ETFs, ou seja, ele investe além do Ibovespa, o que é positivo. Apesar disso, esses ETFs em geral também oferecem uma taxa de administração inferior a esse 0,5% ao ano. Quando a gente passa para Verius, a gente vê que, impressionantemente, eles falam que um nível de risco elevado, de 5 aqui, essa nota que eles dão, eles falam para você investir isso aqui, ó, 26% do seu dinheiro em ações, o que não faz sentido algum para o longuíssimo prazo. Uma pessoa que investisse só isso aí na renda variável para o longo prazo, possivelmente não conseguiria atingir o seu objetivo financeiro. Então isso é uma coisa que você tem que ficar bem atento. Também eu notei que eles investem em ETFs do Ibovespa, o que eu achei bom. Não é uma gestão ativa, isso eu achei bem bom. No caso do custo, o custo deles é bem mais alto, é de 0,95% ao ano, o que é um custo relativamente elevado quando você considerar a média dos outros robôs e a média dos ETFs que são oferecidos no mercado. Quando a gente passa para Magnetis aqui, a gente vê que eles propõem um investimento de 41% em ações e todas elas através de ETFs também. Ainda assim, como eu falei, é um percentual bem baixo em ações, e isso ainda com um prazo de 35 anos. As taxas deles variam de 0,40% ao ano a 0,20% ao ano, dependendo do valor que você coloca, mais os custos aí dos ETFs, mais os custos de corretagem e tal, que fazem você aumentar o seu custo médio total até em média 0,92%. Na realidade está meio que na média do mercado. Até agora, entre eles, o Warren é o mais barato. Quando a gente passa para Monetos, a gente verifica que eles propõem, em uma carteira também de longuíssimo prazo, como eu fiz a simulação, investir 40% em ações, o que eu considero extremamente pouco também, conforme eu tinha falado. Outra coisa, eles não falam aqui, eu até procurei bastante, mas eles não falam, eles não dão a lâmina do fundo, falam que é a gestão ativa dos fundos deles, mas não falam como é que eles colocam, qual é o tipo de seleção, não falam a estratégia. Isso eu achei um pouco prejudicial em relação ao investimento nesse robô aqui. Então, sobre esses robôs, pessoal, eu não tenho nenhuma conexão com nenhum deles. O que eu tô falando aqui é simplesmente a minha opinião. O que eu acho é que eles investem muito pouco em renda variável para o longuíssimo prazo. Se você tem um prazo menor, aí, em torno aí de 5 a 10 anos, pode ser uma boa, porque você não se estressa. Se você é uma pessoa que não quer perder nenhum tempo com essa coisa toda de investimento, tem um robô que faz o balanceamento automático para você, pode fazer bastante sentido por um preço razoável, certo? A tendência é melhorar a redução dos custos, e a tendência é que aumente o percentual de renda variável. Se você é uma pessoa que não se importa em gastar 5 minutos por mês para colocar o seu dinheiro para dentro, você já poderia, no meu ponto de vista, comprar diretamente ETFs em bolsa de valores. Isso não é nem um pouco complicado, é só você comprar os principais ETFs que tem no Brasil. Claro, você poderia fazer isso através do mundo também, investindo numa corretora americana no exterior. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso no canal, você pode verificar no link da descrição aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, é importante que você saiba que para sua aposentadoria você tem que investir em uma parcela muito considerável em renda variável. Você não sabe no que investir, você tem medo, você compra o índice, você compra todas as empresas. Porque é isso que faz sentido no longo prazo. O Brasil hoje já é um país mais estável e que as pessoas estão migrando para a renda variável porque a renda fixa não rende mais nada. Se você coloca o seu dinheiro para aposentadoria numa previdência privada que só investe em renda fixa, que só compra título público, você não vai conseguir se aposentar direito. Você vai trabalhar muito mais porque você não vai atingir o seu objetivo financeiro. Você tem que colocar o seu dinheiro na renda variável. Se você tem qualquer dúvida sobre investimento em ETF, em fundo passivo, investimento no exterior, coloca nos comentários aqui para eu entender bem o que você busca. E me segue no Instagram. Eu, em geral, me comunico bem melhor e mais rapidamente com todas as pessoas por lá. Beleza? Abraço!